Amados irmãos e amigos, o tema de hoje é montões, montões e montões, para que a obra de Deus não pare. O texto básico está em 2 Crônicas 31, de 4 a 11. Leremos o verso 4. Está escrito: além disso, ele ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem ao ensino da lei do Senhor. Amigos, o rei Ezequias assumiu o trono de Judá após o péssimo reinado do rei Acaz, que por 16 anos fez o que era mal aos olhos do Senhor e desprezou o ensino da lei de Deus. Acaz não se importava com as ordens de Deus para guardar e ensinar sua lei. Acaz era idólatra e chegou a queimar seus próprios filhos como oferenda aos ídolos. Havia uma orientação clara de Deus ao povo de Israel, conforme registrada em Deuteronômio 17, 18 a 20, para que, quando eles tivessem um rei, ao assumir o trono, este rei receberia uma cópia do livro da lei, para que o seu reinado fosse conforme as orientações de Deus. Está escrito: quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei, tirada do exemplar que está com os sacerdotes levitas, e a escreverá no livro. Ele o terá consigo e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. Acaz ignorou completamente isso. O rei Ezequias, entretanto, diferente de Acaz, fez um excelente reinado e foi considerado um dos melhores reis de Judá. Começou um avivamento, aboliu a idolatria e promoveu o ensino da lei de Deus. Nesse texto básico, Ezequias notou que os levitas estavam fora do seu ministério e cada um buscava o seu sustento num trabalho secular. Ezequias, então, ordena ao povo que traga as ofertas que eram destinadas ao sustento dos levitas, para que estes pudessem cumprir a nova missão de oferecer holocaustos, apresentar as ofertas e ensinar a lei. Está escrito: dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Quando o povo falhava na entrega dos dízimos e das ofertas, a obra de Deus sofria e era prejudicada. Os levitas e os cantores abandonavam seus postos e fugiam para suas terras, para encontrarem sustento para si e para seus familiares. E isto foi observado por Neemias. Ele disse: fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas terras. Neemias 13, 10. Ezequias, por temor a Deus, estava ocupado em restabelecer o serviço no templo, conforme Deus havia orientado. Este rei foi bem sucedido nos seus empreendimentos porque Deus era com ele. Ao apelar para o povo trazer os dízimos e as ofertas, o povo respondeu dando com abundância, conforme o verso 5, que diz o seguinte: os israelitas trouxeram com fartura as primícias do trigo, vinho, azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram fartamente o dízimo de tudo. As expressões com fartura, trouxeram fartamente, depositaram-nos em montões e começaram a formar os montões são marcantes no texto. A generosidade é destacada e o apego à obra de Deus era muito grande. E como resultado, bendisseram ao Senhor. Deus foi engrandecido porque sua obra foi priorizada, com a entrega dos montões para Deus. A fartura e os montões aparecem aos montões nesse texto. No texto original, a expressão montões aparece 4 vezes, e na Almeida Revista e Atualizada aparece 5 vezes, para destacar que as ofertas foram entregues aos montões. A King James Atualizada traduz belamente assim: e depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. Era tão grande a disposição do povo em ofertar para que a obra de Deus não parasse, que o rei ficou impressionado vendo aqueles montões e perguntou aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Em resposta ao rei Ezequias, o sumo sacerdote Azarias deixou claro que foi a bênção do Senhor que deu a eles prosperidade e um coração grato e temente a Deus. Agora, com esses montões que foram entregues para que a obra de Deus não parasse, os levitas têm o que comer, têm de que se fartar, e ainda, conforme disse Azarias, nos tem sobrado bastante. Em 5 meses, do 3º ao 7º mês, o povo ofertou em montões, e ainda sobraram montões. Semearam com abundância, e ainda sobrou em abundância.
Quando perguntado o que era aquilo, Azarias disse: estes montões são as sobras. Versículo 10. São as sobras de 5 meses de ofertas. Podemos então imitar esse povo de Judá e dar em 5 meses uma grande oferta, para a obra de Deus avançar no Amazonas, no Brasil e no mundo. Os vários montões ofertados para Deus estão narrados na Bíblia. Davi deu para a construção do primeiro templo, em valores de abril de 2022, cerca de 31 bilhões e 500 milhões de reais, tudo em ouro. O rei pagão Artaxerxes deu para a construção do templo em Jerusalém 3,5 toneladas de prata. Naamã levou para ofertar por sua cura 21 milhões de reais, somente em ouro, além de 1.330.000 reais de prata e várias roupas caríssimas. A viúva pobre deu tudo que tinha, todo o seu sustento. Os filipenses deram, ainda que em extrema pobreza, uma extrema oferta para Deus. É interessante que sempre esperamos receber de Deus em abundância. Esperamos vida e 100% de vida. Esperamos saúde e 100% de saúde. Esperamos 100% de paz, 100% de tranquilidade. Queremos ver curas, vitórias e sucesso em todas as áreas da vida, para nós e para nossos filhos. Esperamos sempre o muito mais e o infinitamente mais. Seria justo, então, na hora de ofertar para missões, pensar em montões. Na verdade, Deus já nos deu montões. Ele nos deu o céu, nos deu Jesus Cristo e a vida eterna. Nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, por gratidão e devoção, é justo que ofertemos a Deus também com abundância, até formarmos montões e montões, para que sua obra não pare e possa avançar até os extremos da terra, até o último ribeirinho, até o último sertanejo, o último caboclo, o último gaúcho. Cada um, amado amigo e irmão, tem responsabilidade com a prosperidade que recebeu de Deus. Uns têm menos, outros têm mais, mas todos podem ofertar para a obra de Deus não parar, para alcançarmos os alvos missionários, seja qual for o valor estabelecido. Não importa o que alguém possa pensar, cada um, como disse Paulo, deve contribuir segundo propôs no seu coração. Não ofertamos por obrigação, por constrangimento, por necessidade, por compulsão, e nem mais do que realmente desejamos. Cada um deve ter bem definido o que fará com a prosperidade que recebeu do Senhor, para ser recebido como servo fiel e ser colocado sobre o muito. Como disse Paulo, mas que às vezes nos esquecemos, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Deus é a fonte, Deus é o canal, e Deus é o alvo de tudo que temos e de tudo que ainda teremos. Como disse Davi, agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Porque tudo vem de ti, e damos a ti do que é teu. 1 Crônicas 29, de 5 a 14. Que Deus nos ajude a sermos velozes, dadivosos, para que a obra de Deus não pare. Amém.